Ficou algumas pessoas que foram abduzidas, tanto militares como civis, na cidade, e pousos, né, desses objetos, ficaram marcas. E esse aqui é um dos relatórios da Polícia Militar que cita o evento de 2008, e ele cita aqui, ó, seres, quer ver, ó, perseguição a 2 seres estranhos vistos no canavial da cidade. Isso aqui é um documento da polícia? Da polícia, esse aí eu consegui em 2015. Aqui os pousos, né, que eu estou te falando, são pousos desses objetos na região, e os seres luminosos que aparecem lá, as naves, são coisas desse tipo, e os seres que aparecem parecem fantasmas, né, são coisas espectrais, embora quando as pessoas foram levadas a bordo da nave, eles tinham a aparência daquele grey, né, o cinzento de olho preto. Okay. Esse aqui é o senhor que viu agora, em 2024, seu sabiá. Né? Então, o caso Cláudio é um que vai superar o caso Varginha em breve, eu acredito que supere, porque o caso Varginha a gente tem dificuldade de conseguir documentos. Já passou muito tempo. Mas mesmo assim eles escondem. Já o caso Cláudio a gente conseguiu correr e conseguir, pelo menos hoje eu tenho 5 depoimentos de militares que participaram disso, né, desses embates, inclusive as criaturas que apareceram lá, além dos greys e esses luminosos, espectrais, tinha também seres parecidos com o ser de Varginha, com os olhos vermelhos. A gente tem esses tipos aí. E o caso assim bem mais recente que aconteceu, que a gente vai publicar inclusive no meu canal, é um depoimento de um morador lá de Barueri. Ele é cristão também, e ele gosta muito de pegar o telescópio, ficar olhando a lua, olhando o céu e tal. E dia 3 de agosto de 2025, ele estava fazendo isso por volta das 20 horas e pouco, 8 horas da noite, um pouquinho. E aí, de repente, ele viu um objeto passando, mas ele não estava filmando nada, só estava olhando pelo telescópio. Aí ele resolveu pegar o celular para poder gravar. Só que quando ele voltou, o objeto já havia desaparecido. E ele mesmo assim decidiu manter o celular ali e ficou gravando, focou para umas crateras na parte norte da Lua e ficou focando aquelas crateras. E ele teve a sorte absurda de pegar um objeto esferoide saindo de dentro de uma cratera lunar. Então é uma imagem assim impressionante. Eu não tinha visto algo assim tão nítido, né? E foi uma sorte. Sorte de principiante, vamos dizer assim. Isso não está disponível ainda na internet? Não. E a gente vai eu entrevistei ele, a gente vai disponibilizar no canal em breve lá esse vídeo, né, do objeto saindo de dentro da cratera lunar, né? Ele não sabe o que é. Assim como ele tem uma visão também mais espiritualista, tal, cristã, ele fala, será que não pode ser alguma coisa, sei lá, demoníaca, aí vai para aquele lado, ou alguma tecnologia dos americanos, por isso que nunca mais voltaram para lá. Ele tem uma série de hipóteses, mas ele não sabe o que é. Agora, nós que já estudamos o fenômeno novo, conseguimos enxergar naquilo um objeto mesmo, não identificado, um AP, né? Um fenômeno anômalo não identificado. Não dá para saber o que é, que tipo de tecnologia. Mas que é algum tipo de tecnologia, com certeza, de fato é. E ele deu essa sorte muito grande. Eu sei que deve ter uma torcida, né, do pessoal que está nessa área sobre novos acontecimentos, e, enfim, e confirmações, comprovações, liberação de informação de governos, etc. Mas de uma forma bem analítica da sua parte, o que você prevê para os próximos 10, 20 anos na ufologia? Olha, como eu te falei, né, vai ter o reconhecimento de que vida extraterrestre de alguma forma exista. Isso, o meu chute é 2028, até 2028 já vai estar. Por quê? Em pratos limpos. Porque, assim, a Ellen Stoffan, que é uma cientista da NASA, ela disse que seria liberado isso, seria reconhecido pela NASA até 2025. Só que como veio a pandemia, aquela coisa toda, isolamento social,
isso acabou sendo postergado. Ok. Devia ter uma agenda ali, Sim. mas foi postergada para 2030. Aí a Sabe Ellen, que a própria IA foi postergada, né? A própria Sim, inteligência sim. artificial foi postergada. aí a Ellen Stoffman voltou a público, Tá. depois que ela tinha dado essa coisa, e falou assim, olha, não é 2025, é 2030. Tá. Então ela já focou. Ou seja, para ela dar uma data tão assertiva, Tá. aí a gente começa a pensar, o que vai ter em 2030? Agenda 30. 2030. Uhum. Aí pode ser que Caso, nesse interim aconteça isso. Como o Trump está antecipando tudo Sim. e já pediu esse negócio para 2025, Uhum. então o meu chute Ok. é 2028. É no meio do caminho. Uhum. Antecipe pelo menos uns 2 anos. Tá. Antes de 2030 a gente já tem aí um reconhecimento. Em se reconhecendo, eu vejo grandes impactos na sociedade, Ok. na cultura, Filosofia. na filosofia, né, na história, Sim. na parte espacial, Uhum. na economia, vai Ah. mexer com a bolsa, com certeza, Fatalmente. isso daí vai. E assim, na religião. Tá. A gente vai ter um impacto grande na religião. Mas é como eu te falei, o ser humano é extremamente adaptável e depois dessa turbulência, Uhum. ele acaba se ajustando novamente e vai embora. E aí você passa de seres terrestres para seres cósmicos. Ok. Ok. Me fala uma coisa, aí vindo mais pro seu dia a dia, você já sofreu algum risco por estar à frente dessa pesquisa? Alguém você já teve alguma pressão para não divulgar alguma coisa? Já. Na época de Varginha, a gente recebeu ameaça telefônica. É mesmo? Sim. Você conseguiu identificar de onde? Provavelmente eram os militares, né? Porque eu não era político. Sim. Eu nunca fui rico. Uhum. Entendeu? Então não tem por que eu ter o meu telefone grampeado. Eu Sim. tive o meu telefone grampeado naquela época e recebi a seguinte ameaça. Olha, seu filho estuda na escola tal, endereço tal, e é melhor você calar sua boca, não falar sobre Varginha, senão pode acontecer um acidente com ele, Uhum. entendeu? Pau. E aí, então coisas assim. Tá. Naquela época meus filhos eram pequenos. Uhum. Na atualidade, eu já tive mensagens apagadas do celular, né? Porque isso aí é simples. Sim. Eles entram, inclusive um cara de inteligência, amigo meu, falou assim, eles param o carro na frente da tua casa, ligam um computador, colocam o número do seu telefone, tem um programinha lá, isso é tecnologia velha, Sim. e aí eles entram dentro do celular e apagam um período, uma específica, Uhum. e eles apagaram um período de 2022, onde eu estava numa negociação para conseguir a fita, o filme, né, da criatura de Varginha. Tá. Então estava numa negociação ali e aí simplesmente apagaram tudo. Uau. E paralelamente a isso, pegaram, por exemplo, a minha esposa, ela cuida ali das finanças e tal, bloquearam todas as senhas dela. Só que foi um negócio esquisito, porque assim, a gente não sofreu nenhum tipo de invasão, de hacker, nada disso. E depois o banco simplesmente liga para minha esposa, depois de passado um tempo a gente ficar meio atarantado com essa situação toda, e falam assim, olha, pode usar a senha normal, a gente teve uma inconsistência, mas foi em todos os bancos. E sem vocês pedirem nada de... Sem a gente pedir nada. Que loucura. Entendeu? Então, já aconteceu de derrubarem lives da gente, né, de acabar a energia em casa, assim, na hora que a gente está falando alguma coisa de Varginha. Então, tem militares que às vezes me ligam e falam assim, eu pensei que você ia me entregar agora, né? Porque a gente tem um compromisso ético de algumas testemunhas, a gente preservar algumas fontes. As fontes, manter ela no anonimato, porque a gente sabe que elas às vezes assinaram um termo de confidencialidade e que elas podem ser presas, perder o soldo ali, né, o salário ali de aposentado, de estar na reserva. E assim, fora que vai ficar estigmatizado na própria corporação. Então a gente não quer isso, a gente quer a verdade. Então tem muitas pessoas que colaboram hoje. Hoje, muitas pessoas falam assim, olha Edson, vai ser muito difícil você sofrer alguma retaliação, não sei que seja alguma coisa muito grave, porque você é a nossa voz.
Está muito exponenciado. Já. E eu sou civil. Sim. Então, os militares não podem falar por conta do normativo Perfeito. que não possibilita esse tipo de divulgação. Sim. Então, eu como civil sou a voz desses militares que gritam dentro de suas corporações, que gostariam de ver, né, publicado, e por conta do acordo americano e de outras coisas, queriam ver esse negócio estampado e infelizmente não é ainda. E por falar em ver publicado e ainda... Você quer ver uma coisa? No meu livro de Varginha, eu coloquei um dos documentos que comprovam... Isso aqui está no Arquivo Nacional Brasileiro, no Coreg, lá em Brasília. É um documento que eu achei, esse documento, em que comprova que o meu telefone na época estava grampeado. Então é uma ligação telefônica. Aqui ó, Edson, tá vendo? Sim. Senhor Edson Guarujá, naquela época eu morava em Guarujá. E esses telefones que estão aqui embaixo, ó, BB é o telefone do Banco do Brasil que eu trabalhava. E esse aqui, ó, Gugi, que é o Gugi, se eu tinha, escreveu errado, era o telefone da minha residência, da minha casa. Então, esse teor resumido é uma conversa que eu tive com o Claudir Covo, naquela época, falando dos avistamentos que tinham intensificado nos estados de São Paulo, né, Minas Gerais, Santa Catarina, vários lugares aí. E então a gente vê que esse documento que por acaso vazou nos documentos da aeronáutica estavam pegando eles grampearam o conteúdo de uma conversa telefônica que eu tive com o Claudir Covo naquela época. Que incrível isso. E me diz uma coisa, se tivesse vamos supor que tem uma comissão do governo americano para confirmar e, enfim, ouvir especialistas na área, qual seria o caso que você, nesses mais de 40 anos de experiência, levaria? Seria a Varginha? Não, seria o caso Cláudio. Porque o caso Cláudio, ele tem as abduções e as pessoas que tiveram esse embate com seres sofreram mutações em sua saúde, na imunidade. Isso está documentado? Então, isso eu entendo que é algo que deve ser estudado pela ciência, pela área médica. Eu não sou médico, então teria que ter pessoas especialistas nessas áreas para fazer um estudo mais aprofundado para saber o que está acontecendo, o que esses seres tripulantes dos OVNIs mexeram na composição, na anatomia, no sangue. Tem caso que o fator RH mudou de positivo para negativo. Entendeu? O que está acontecendo? Então isso são coisas preocupantes, não tão preocupantes, porque algumas falam assim, foi até melhor, eu não fico doente. Entendeu? Tem pessoas que estão com a sua imunidade potencializada. Tem pessoas, por exemplo, que elas não precisam dormir 8 horas. Elas dormem 2 horas e já estão restabelecidas, 2, 3 horas. Eu identifiquei várias pessoas com essas características. Com relatos dessa forma. Tem pessoas que já estão idosas e que vão no médico e fala assim, cara, você está com uma saúde de 35 anos. E todo mundo sai daqui com um remedinho, com uma coisinha, você não tem nada. Não tem o que te dar. Assim, você está estranho. Porque a gente está precisando de um desse, hein? Então, mas agora, qual é o fator que faz com que eles escolhem uma pessoa e não escolham outra? Eu não sei. Eu não consegui identificar isso. Um padrão para isso. Um padrão. E falando nisso, se eu se encontrasse, falando na dúvida, né, nesse porquê, imagina se encontrasse tivéssemos um contato, né? Que pergunta você faria para ele? Para algum ser? Eu pediria assim a cura de uma determinada doença que beneficiaria uma grande parte da população. Entendeu? Me dá isso, que aí as pessoas vão acreditar. Falei, eu tenho aqui, ó, eu tive contato com os seres e é só fazer isso aqui que isso vai estar extirpado, essa doença vai estar extirpada do mundo. Interessante, a sua pergunta não seria algo sobre uma curiosidade, sobre origem ou coisa do tipo, seria algo prático para a humanidade. Para ter uma aplicabilidade para a humanidade, para um grupo maior de pessoas. E considerando esse tempo todo de pesquisa, você acha que hoje você está mais perto de encontrar respostas, mais distante, já esteve mais perto em algum momento na sua carreira?
Olha, quando eu entrei na ufologia eu tinha algumas questões. Hoje eu tenho muito mais questionamentos. Tá. Alguns dos questionamentos iniciais, eles foram sanados ao longo da pesquisa. Tá. Mas como o assunto é muito complexo e tem várias ramificações, conforme você se aprofunda nesses estudos, você vai tendo mais questionamentos. Mas e isso? Mas e o porquê disso? E a questão da invisibilidade das naves? Entendeu? E por que a luz da nave não é luz? Mas ela se comporta como luz ou laser. Mas não é laser, porque ela faz curva. Sim. Laser a gente sabe que não faz curva. Então que raio, Nosso, pelo menos, que raio de luz é essa que não é luz? E o que é isso? Entendeu? Então tem esses questionamentos, e na questão das abduções, está tendo uma modificação, estão criando híbridos. O que está acontecendo? Né? Tem alguns ufólogos focados nessa questão das abduções e acreditando que está ocorrendo uma genética ali, uma experiência genética, e criando híbridos entre eles e nós, né? Então tem essa vertente também. Então tudo isso, com que intenção está sendo feito todas essas coisas? É para uma invasão futura? É para exterminar a raça humana? Existe alguma coisa que te tira o sono? Tem alguma percepção, alguma coisa que te incomoda, assim? Nada, cara, eu não tenho medo de nada porque eu creio em Deus, eu sei que Ele está comigo, entendeu? Então, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ser, não tenho medo de demônio, de fantasma, de nada. Eu tenho medo, assim, do ser humano, porque o ser humano é extremamente violento e às vezes pode ter algum pensamento mais negativo, né? Querer fazer o mal, né? Num assalto, alguma coisa assim. Então, é esse tipo de medo que a gente tem, que é normal, né? mas medo de ET, medo de alguma consequência. Não, porque se eu morrer eu sei para onde eu vou. Perfeito. Se eu continuar vivo, eu vou querer continuar sendo útil em alguma coisa e continuar descobrindo dentro desses estudos que a gente está fazendo. Porque eu acredito em propósito. Perfeito. E o propósito da minha vida, que Deus me deu, é essa ufologia, de estudar, de decodificar isso e de trazer de uma forma mais clara para as pessoas toda essa questão dos OVNIs. Por falar em propósito, qual o legado que você quer deixar? No final, você quer ser lembrado, qual o legado? O legado que eu quero deixar, que eu estou tentando trabalhar agora na atualidade, é a criação de um museu ufológico. Que eu tenho muitas peças, muitas coisas, e quero instalar isso, só que eu não tenho dinheiro, verba, investimento para fazer isso. Eu tenho as peças para colocar, e eu entendo que isso não pode ficar esquecido, né? Um número maior de pessoas, alunos de colégios, tem que ter acesso a esse material, e o museu, não um museu poerense, mas um museu mais moderno, com interatividade, né, que hoje a tecnologia nos possibilita. Então fazer algo desse tipo em São Paulo. A minha ideia era usar a minha própria casa. Eu tenho hoje uma casa grande. Eu faria uma reforma total na parte térrea dela, transformando ela num museu, e na parte de cima eu faria um puxadinho ali para morar eu e minha esposa, que hoje é só eu e ela, e teria, além disso, ali uma salinha para fazer palestras, né, além do museu, talvez um local para fazer um podcast, alguma coisa desse tipo, uma lojinha ali para vender alguns produtos ufológicos, livros, né? Hoje a gente tem bonequinhos, também tem uma lojinha virtual lá, onde a gente vende algumas coisas, tem meia, tem camiseta, tem um monte de coisa legal. Onde que a gente encontra isso hoje? Na minha loja é www.lojadoedsboaventura.com.br. Loja do Edson Boaventura.com.br. Né? E então assim, o meu legado seria deixar esse museu. Legal. E assim, o que eu tenho para colocar no museu? Pelo de chupacabras, pedaço de nave, amostras de locais, documentos oficiais de pesquisa de OVNIs feitos pela Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, né? E
muitas coisas, muitas peças que a gente foi juntando, materiais de pioneiros da ufologia, pesquisadores que em certo momento deram suas contribuições e que o material dele praticamente foi jogado no lixo, e eu fui lá e resgatei tudo isso, está guardado para colocar nesse museu. Então, se você aí está me assistindo, quiser ajudar nesse investimento, nos procure. Eu cheguei a fazer uma vaquinha, né, onde a gente solicita, né, ajuda financeira para fazer esse tipo de coisa. Sim. E pelo menos para começar ali, né, a fazer o empreendimento, e todo mundo vai se beneficiar, e a ufologia brasileira e mundial não ficará esquecida. E me diz uma coisa, hoje, caminhando um pouquinho para o nosso final, você olhando para trás, né, tem alguma coisa que te deixa uma dúvida sobre a existência de vida fora da Terra, do fenômeno OVNI? Tem algum ponto que você pensa, puxa vida, pode ser que não exista e que seja um engano? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou te fazendo a pergunta contrária. Você tem certeza? Não, nenhuma tenho certeza absoluta do fenômeno. Por quê? Porque os meus avistamentos e os meus contatos me fizeram ter essa percepção. Perfeito. Mas, mesmo que eu não tivesse visto nada na minha vida, mesmo que eu não tivesse tido contato nenhum, apenas os documentos que passaram na minha mão, documentos oficiais, sobre o estudo, quer dizer, os militares não vão gastar tempo, dinheiro se não tivesse alguma coisa real acontecendo. Sim. Então, por esses documentos que passaram na minha mão e os depoimentos de pessoas fidedignas, corretas, padres, pastores que passaram por situações que não teriam por que estar mentindo. Pelo contrário, né? Às vezes teria por que mentir, né? Sim, pessoas simples. Teria por que esconder, na verdade. Pessoas simples do campo, né, que não tiveram contato com isso, que de repente dão um depoimento com detalhes de coisas que nós sabemos, mas que ela não teria condição de saber aquele detalhe. Então, tudo isso me fez ter a certeza absoluta, 100%, de que o fenômeno é real, está acontecendo e já vem acontecendo há muitos anos. Para um cético radical, qual a sua mensagem? Olha, eu falaria para ele buscar informação, né, nos meios disponíveis aí. Não todos os canais da internet, porque tem alguns que são fake, mas procura no meu lá, que no canal Edson Boaventura tem mais de 1.100 vídeos. E livros, né? A gente tem literatura interessante a respeito do assunto, que vai fazer com que ele tenha uma noção ou desperte. E um outro detalhe que eu faria para ele procurar é verificar junto à comunidade científica atual, porque alguns cientistas já estão despertando para esse assunto. Por exemplo, Jacques Vallée, que é um físico francês, o Michio Kaku, o Gary Nolan. Michio Kaku é famoso, ele é bem famoso. Tem muita coisa publicada. Sim, o próprio Jacques Vallée também, ele tem muita coisa. Então tem alguns cientistas, o Avi Loeb também, e outros aí, que estão dando a cara a tapa. Correndo risco na academia. Correndo risco na academia também, porque acreditam que alguma coisa está acontecendo. E outros também já passaram por esse, John Mack, né, já falecido, que pesquisava as abduções, né, de Harvard, né, então foi super criticado, mas hoje ele é ovacionado, né, por aquilo que ele construiu também. Então, busque essas coisas, veja a parte concreta também das evidências, fragmentos, metamateriais, ultramateriais, porque o fenômeno ele é real. Senão, esse fenômeno não apareceria, por exemplo, no escopo do radar. Então, que nem muito tempo foi falado, né, que os pilotos e os controladores de tráfego aéreo, tá vendo ali o reflexo de Vênus na asa do avião, é ilusão de ótica. Pô, mas ilusão de ótica, esse tipo de coisa, não aparece no escopo de radar. Se aparece no escopo de radar, significa que é real, sólido, né? Porque existe um eco ali, né? Então bate em alguma superfície sólida e volta como um eco. Você já viu um escopo de radar com OVNI? Não. Uma esquadrilha de OVNI? Vou te mostrar então. É bem interessante.
Isso é um documento real, né? Não tá além da interpretação e daquilo do julgamento do ser humano, né? Exatamente. Era aí que a gente acha. É que é muita coisinha aqui. É muito documento. Você falou de uma coisa muito interessante, né? Aqui. Procurar as evidências. Aqui é uma esquadrilha, né, de 7, 8 objetos. Tem um fora aqui. Né, tem um aqui fora. Mas que aeronave convencional, avião, voaria numa formação desse tipo? Esse Consegue pegar aqui? É um escopo de radar. Então o fenômeno ele é sólido, real. Então para um cético eu falaria isso. Né? Vai lá, busque informações antes de falar besteira. Sim. E tenha a convicção de que muitos científicos, muitos cientistas não falam com medo de serem marginalizados dentro da sua comunidade científica. Eu conheço astrônomos que já tiveram experiências com o fenômeno OVNI, que me contaram isso, mas falar, Edson, publicamente jamais eu falaria, porque senão eu vou ser ridicularizado. Eu faço uma grande crítica à ciência atual, ao momento atual da ciência, porque eu entendo que a ciência e o cientista deveriam entrar no laboratório ou no seu ambiente de estudo de peito aberto, buscando evidências, e não com respostas pré-estabelecidas. Isso não é científico, isso é crença. Né? Exatamente. Então, muitas vezes, as pessoas que acusam, por exemplo, vamos falar, nos restringirmos aqui ao fenômeno OVNI, de crendices e coisas do tipo. Na verdade, quem entra com crendice é quem já entra com uma visão pré-definida. É isso que você entende? É isso que você... Dessa forma que você enxerga? Eu entendo que o científico ele vai buscar observar. Sim, tem essa questão que você colocou, mas tem também a questão de que o fenômeno OVNI ele não está sujeito muitas vezes às leis da física, às leis da biologia, porque assim, o que a gente tem aqui para o planeta Terra, tudo bem, tem leis lá de biologia, física, química, só que muitas vezes esse fenômeno ele foge a essas leis. Porque ao nosso funcionamento. Ao nosso funcionamento. Então não adianta a gente tentar encaixar os OVNIs dentro daquilo que a gente conhece. Porque aí a gente vai incorrer num erro de pensar, não, então não existe, então é mentira. Mas não é mentira, existe. Mas funciona com outras regras universais que talvez a gente ainda não descobriu. Eu gosto muito daquela aula, né, do Isaac Asimov sobre a Planolândia, né? Os seres que tinham ali uma superfície bidimensional, né? Se você chegar a um ser tridimensional e vem de cima para baixo, que é uma dimensão que não existe na bidimensionalidade, como será que esses seres iriam interpretar essa realidade tridimensional, né? Então, se existir uma outra realidade, como nós vamos interpretar, né? A gente pode espiritualizar isso, pode fazer uma leitura de cética, dizer que não existe e simplesmente ignorar essa realidade. Hoje a gente vive numa realidade que se fala mais a respeito de outras dimensões, interdimensional, de multiverso. Então, se a gente for, eu penso que a origem desses seres, antigamente a gente focava muito extraterrestre, fora da Terra. Só que o James Webb está andando aí e não está achando muita coisa. Então, será que não é outra dimensão? Se a gente pegar a hipótese, né, a conjectura interdimensional de outras dimensões, ela se encaixa perfeitamente da resposta mais assertiva a esse fenômeno. Então, pode ser que a gente, lá na frente, vamos descobrir que não era extraterrestre, e sim interdimensional. Incrível. Eu, particularmente, entendo que é mais fácil. Tem um físico norte-americano, chama Hal Puthoff. Ele diz que são ultraterrestres, que é outras dimensões. Entendeu? Ele já está falando isso. É um físico. Lá do Vale do Silício, daquela região lá, Stanford e tal. E ele trabalhou com Robert Bigelow, Bob Bigelow, que é do Bigelow Aerospace. Né? Então ele trabalhou numa comissão de OVNI também. Ele disse que viu os vídeos da Operação Prato, 15 horas da Operação Prato, viu documentos, viu fotos e tal. Então ele viu muita coisa. E esse cara, ele está convencido, falou no podcast uns tempos atrás,
que a origem desses tripulantes OVNI é ultraterrestre, ou seja, de outras dimensões. Perfeito. O que bate ali com o Jacques Vallée, com Ah. outros, eu sou bem adepto a essa teoria, embora não descarte outras teorias, né? Outras conjecturas, a extraterrestre, a interterrestre, ou a próprio ser humano vindo do futuro para o passado para resolver alguma coisa do futuro, né? Então, viajantes do tempo. Sim. Eu entendo que a dúvida moveu o conhecimento, né? A dúvida levou a pesquisarmos, levou a termos novas hipóteses, e isso faz com que a tecnologia e a visão de mundo e universo avance, né? Mas esse conhecimento engessado de que algo não pode ser sequer conjecturado, isso trava o conhecimento, né? Entendo que você tem uma contribuição muito interessante no sentido de dizer, olha, vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso que está acontecendo, para esses fenômenos, porque tem algo a ser descoberto e aprendido aqui. Isso é uma interpretação, uma contribuição incrível para todas as demais áreas da ciência. É isso aí, a verdade está lá fora. É isso, legal. Edson, muito obrigado. Para mim foi incrível, espero que para você também tenha sido incrível. E dá uma última palavra para nós, uma última visão aí sobre talvez os próximos momentos da ufologia, sobre o que nos espera aí para frente. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas qual a sua expectativa aí para frente e sobre o seu trabalho também. Continuem aí pesquisando, né, acompanhando esse assunto de ufologia, porque ainda vai dar muito o que falar. Em breve a gente vai ter aí novas audiências públicas nos Estados Unidos, Legal. no Congresso Nacional Norte-Americano. Já está sendo prometido aí de que militares da ativa e da reserva vão falar publicamente, né? Então vem bomba por aí. Fica ligado. E queria agradecer e ainda ao vem o Márcio, livro 2, né? E fique antenado aí que o ano que vem eu vou lançar o livro volume 2, que é ET de Varginha, a história continua. Então é isso aí, prestigie o nosso trabalho, né? Me acompanhe lá nas redes sociais também, no Instagram e no YouTube, né? A gente está numa campanha para chegar a 250 mil inscritos. Legal. Então ajuda a gente aí. Qual é o canal? Canal Edson Boaventura, é o antigo canal Enigmas e Mistérios. Tá, joia. Edson, muito obrigado mais uma vez, Deus te abençoe, muita saúde, paz aí na sua jornada, que você possa continuar contribuindo com a nossa curiosidade, com as descobertas, que com certeza esse universo imenso de Deus tem reservado para nós. Muito obrigado. É isso aí, obrigado. Valeu, hein? Valeu.